Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este aqui é o programa 5K 30D e aqui eu compartilho conhecimento de valor. Conhecimento esse que vai te ajudar a faturar seus R$ 5.000 em 30 dias trabalhando no conforto da sua casa. Esse é o meu objetivo aqui com você. Para você que é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o David Cruz, designer há mais de 6 anos com projetos em todo o Brasil e a gente caminha junto nessa jornada aqui. Nesse início de vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Vem participar dessa comunidade de designers que vão faturar os seus R$ 5.000 em 30 dias trabalhando no conforto da sua casa. Como que você vai fazer para participar dessa comunidade? Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nele para se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de notificação para você receber vídeos todos os dias que eles saírem, aparecer a notificaçãozinha lá para você. Isso é muito importante. E apoia esse vídeo aqui agora, nesse momento, apoia esse conteúdo de valor que eu trago para você, clicando no botãozinho do gostei. Agora que a gente já deu essa introdução, que você já sabe quem sou eu, se é a sua primeira vez aqui, eu gostaria de te pedir uma coisa, isso é muito importante, gente. Para você me ajudar a ser um professor melhor aqui para você, a trazer conteúdo ainda mais de valor, eu preciso que você para esse vídeo, vai aqui e comenta quais as suas maiores dificuldades relacionado a design. Isso vai me ajudar a ser um professor mais eficiente e trazer conteúdo de ainda mais valor para você. Por quê? Porque logo se eu souber qual é a sua dificuldade, eu sei onde que eu vou te ajudar de maneira mais fácil, mais eficiente. Então para esse vídeo aqui, para um pouquinho e vai lá comentar, tá? Isso é muito importante, gente. E o vídeo de hoje está com um tema muito interessante. O tema do vídeo de hoje é, ser designer gráfico sem saber desenhar e sem ser criativo. Essas são duas coisas que as pessoas vinculam muito a design gráfico e que não são tão importantes assim para essa profissão. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender que essas duas coisas não têm um peso tão grande assim. E eu vou te mostrar como você consegue ser um designer gráfico sem ser criativo, sem saber desenhar e de maneira que você possa faturar seus R$ 5.000 em 30 dias trabalhando no conforto de casa. Então olha que tema legal que a gente tem aqui hoje, que eu trouxe para vocês hoje, né? Esse é o nosso tema de hoje, pessoal, tá? E, gente, por que eu escolhi esse tema de hoje? Porque lá no começo, quando eu estava começando a trabalhar, eu parava e a gente, quando a gente está começando, né? Essas coisas começam a aparecer pra gente e aparecia muita criação, muita elaboração de outros designers para mim. E eu ficava olhando e ficava admirado e pensava, gente, que povo criativo, olha que habilidade, nossa, é muito legal. E ao mesmo tempo que eu pensava, caramba, é muito legal, é muito bonito, dá para fazer isso, ficava na minha cabeça, será que o pessoal vai comprar de mim? Porque eu não sou tão bom desse jeito. Porque eu não consigo fazer tão bem assim. Será que eu vou conseguir ser criativo ao ponto de fazer uma elaboração desse jeito? E ali a gente passa e começa a se comparar com essas pessoas. E quando a gente para e começa a se comparar com essas pessoas, a gente começa a se auto-sabotar. Então, eu estou contando para vocês porque isso aconteceu comigo. Eu parava, via os trabalhos das outras pessoas e ali naquele momento eu ia vendo e a minha cabeça começava a falar assim para mim, David, mas olha que arte que esse cara faz. Você não dá conta de fazer isso. Você não é criativo igual a ele. Será que você vai dar conta mesmo nessa profissão? Então, gente,
Vocês estão vendo? Comigo aconteceu isso. Por isso que eu escolhi o tema de hoje. Porque eu vivi isso daqui que eu estou trazendo para você. E eu tinha essa dúvida também. Será que eu vou precisar saber desenhar? Será que vai ser preciso? Eu tinha essa dúvida também. Então por isso que eu escolhi esse tema para o vídeo de hoje, né? Falado isso, agora você já sabe que eu passei, que eu tinha essas dúvidas, que eu auto me comparava com outras pessoas. Talvez você possa estar fazendo isso nesse momento e está com medo de iniciar, inclusive isso te trava. Você não consegue progredir, você não consegue sair, percorrer melhor esse caminho, né? Isso realmente te paralisa muito. Então agora você já sabe por que eu escolhi o tema desse vídeo. Porque tudo que eu trago aqui nesse canal é o que eu falaria para mim lá no começo. Então talvez esse seja o seu começo e você já está escutando. Você já vai pegar conhecimento e vai ver como que isso aqui que eu preparei para você hoje é importante, tá? Então agora que você já sabe, eu queria dizer que o designer gráfico, ele não precisa saber desenhar e ele não precisa ser criativo. Se alguém falasse isso para mim, lá naquela época, que eu estava parado, olhando os trabalhos das outras pessoas e comparando comigo, sabe o que eu ia falar? Você está ficando louco da cabeça. Isso aí não é verdade. Eu ia falar isso para mim mesmo, gente. Se eu tivesse assistindo esse vídeo aqui, eu iria falar isso para mim. Por quê? Porque quando a gente pensa em design, logo a gente pensa em criatividade. E quando a gente ainda não iniciou, a gente, quando não tem muita informação, pensa que design é vinculado a desenho. E não é. Eu vou mostrar para você que não é. Tá? Eu vou explicar, inclusive, para você que não é. E vou explicar sobre a área do design, que é meio que uma sub-área, anda em conjunto, né? Que é responsável por essa parte. Então para mim, lá naquele começo, eu pensaria, você tá ficando louco. Um cara que é designer, falar que design não precisa ser criativo, falar que design não precisa saber desenhar, não, você não precisa. O que você precisa é ficar até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como que você consegue ser designer sem ser criativo, sem saber desenhar e de maneira que você consiga faturar 5 mil reais em 30 dias trabalhando no conforto de casa. Essa é a minha proposta aqui para você, tá? Então agora que você já sabe que design, ele não precisa saber desenhar, eu vou te explicar primeiro, a primeira parte desse vídeo, por que que designer não precisa saber desenhar. Gente, o que é design? A própria palavra design, ela significa projeto. Ela significa projeto. Design é projeto. E o que é um projeto? Vamos usar um exemplo de um arquiteto. O arquiteto, ele une uma poltrona, um lustre, a posição das luzes e monta ali uma sala super bonita, com aquelas luzes descendo, aquela cadeira confortável, aquela poltrona confortável, onde que vai ficar a TV, onde que vai ter uma planta. Ele faz tudo isso. O projeto como um todo, ele projetou aquele ambiente. Mas foi esse arquiteto que projetou, por exemplo, o sofá que está ali? Muitas das vezes não. Foi esse arquiteto que projetou a planta que vai estar ali? Não. Foi o arquiteto que projetou o lustre que vai estar ali no centro da sala? Não. Então, vamos levar como consideração que o designer seja o arquiteto. Ele une as informações que o cliente manda para ele, ele une as coisas que o cliente quer e faz um projeto. A diferença do design é que esse projeto ele é visual, ele é uma arte, ele é uma elaboração, por exemplo, para um panfleto, para uma arte para as redes sociais, o projeto como um todo. E aí vem o outro profissional, que voltando para a analogia do arquiteto, vem um outro profissional que fez ali o lustre,
O outro profissional que fez o sofá que foi colocado naquele projeto. O profissional, no caso, que fez a mesinha ali da sala. Nessa analogia, ele é o ilustrador. Então, por que o design gráfico ele não precisa saber desenhar? Porque essa é a função de outro profissional que se chama ilustrador. A função do designer é pegar os itens e montar um projeto. Então essa parte é diferente. Você não precisa saber desenhar para ser designer gráfico. Por quê? Porque o design é o projeto. O ilustrador que cria as ilustrações, que cria, no caso, as figuras, desenhos, é como se fosse o profissional que faz o lustre. Ele cria uma coisa que depois vai ser utilizado para o designer que vai elaborar todo o projeto. Vocês entenderam como que funciona? Eu vou dar outro exemplo para vocês. Agora a gente vai para dentro de uma montadora de motos. A fábrica que monta as motos, ela faz todas as peças da moto? Não, ela não faz. Tem muita coisa que a montadora compra de outras marcas e põe ali dentro. É a mesma coisa no design. Então vamos supor, a montadora ela não cria todas as peças. Ela une e faz o projeto da moto como um todo, mas ela não produz tudo. Então é como se o designer ele fosse a montadora, né? E o ilustrador que faz o desenho, que precisa ter um pouco mais de habilidade com o desenho, ele faz as peças que a montadora compra dele. E aí o designer, a montadora, vai lá e cria todo o projeto como um todo. Essa é a função do design. Então, por isso, você designer, não precisa ficar com medo, não precisa achar que você precisa saber desenhar para trabalhar como designer gráfico. Você não precisa. Você não precisa. E agora você já sabe disso, que você não precisa. Por quê? Porque essa é a função de um ilustrador, que também anda junto com o design, mas não é a mesma função. Tá? Agora que você já sabe isso, a gente pode ir para a próxima parte desse vídeo aqui. Deixa eu só me programar aqui certinho, para a gente já dar continuidade, né? Deixa eu ver. Tá certinho. Um instantezinho só, gente. Só um minutinho. Deixa eu só ajeitar aqui para eu conseguir seguir uma linha de raciocínio, né? Ó, gente, então, por que você saber que designer não precisa saber desenhar e nem ser criativo é importante, né? Por que é muito importante você saber disso? Por que você saber disso é importante? Porque isso daqui vai te destravar. Vai fazer você andar de maneira mais fácil nesse começo de carreira. Vai fazer você, primeiramente, ter uma clareza que isso não é preciso e não ficar travado. Como eu tava, você lembra que eu falei para vocês? Eu fiquei travado nisso aqui lá no começo. Isso aqui não me deixou progredir. Por quê? Porque todo projeto que eu pegava, eu achava que eu tinha que ser muito criativo, que eu tenho que fazer coisa demais. E aquilo ali explodia minha cabeça e deixava eu parado. Um projeto que era para demorar em média 1 hora e pouco, eu gastava o dia todo naquilo ali e não ficava do jeito que eu queria. Então isso daqui vai te fazer ser mais eficiente no seu caminho. Vai te fazer ganhar mais dinheiro, porque no mundo do design gráfico, se você é mais produtivo, é mais dinheiro que entra no seu bolso. Então tô te destravando. Você entendeu por que é importante você saber isso daqui? Isso é muito importante para quem está começando. É muito importante. É muito importante, tá? Qual o maior benefício
de você ter acesso a essa informação, né? Qual que é o maior benefício, gente? David, o que eu vou ganhar? Porque agora você me falou, você me mostrou que eu vou ser mais eficiente, mas o maior benefício disso tudo, você parar de estar travado, você começar a andar na sua carreira, porque às vezes você está travado, você ainda não começou, porque você pensava que ser design precisava saber desenhar, que ser design precisava ser criativo, e a gente está indo para a próxima parte desse vídeo, que é onde a gente vai falar sobre criatividade. Então eu descobri isso, gente. Como que eu descobri isso? Como que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu passei por esse mesmo caminho que você está começando a caminhar, ou que você está pensando em começar a caminhar. Eu já passei por isso aí lá no meu comecinho, e eu estou entregando tudo prontinho aqui para vocês, para não deixar você travado e alavancar esse seu começo, tá? Então, esse é o maior benefício, tá? Gente, como que isso aqui foi importante para mim, né? Como que isso foi interessante para mim? No que isso me ajudou? Eu lembro que lá no começo, quando eu estava começando a trabalhar, e aí eu pegava um projeto e eu pensava, caramba, eu tenho que arrebentar nisso aqui. E eu acho que às vezes você pensa dessa maneira também, né? Eu tenho que criar, eu tenho que demonstrar toda a minha criatividade, eu vou pensar em coisa que eu nunca pensei, eu vou criar coisa que eu nunca criei. Esse era eu lá naquele comecinho. Esse era eu lá naquele começo. Eu pensava desse jeito. Eu pensava assim, gente. Então, é muito importante você escutar e você aprender com quem já passou por isso, né? E eu pensava, e eu falava, caramba, e agora eu tenho que criar tudo, e eu tô perdido, eu não sei por onde começar, o que eu vou fazer, o que eu vou criar, e eu ficava travadão. E não ia para frente, e o projeto não andava, e o cliente esperando, e o projeto não andava. Por quê? Porque eu achava que tinha que sair tudo aqui da minha cabeça. E não é. E agora a gente dá início à próxima parte desse vídeo aqui, que é você ser um designer gráfico sem ser criativo. Essa é a segunda parte desse vídeo. A gente já te mostrei que você não precisa saber desenhar, que essa é a função dentro do design do ilustrador. E agora eu vou mostrar para você que você não precisa ser criativo. Então lá naquela época eu ficava travado, porque eu achava que eu tinha que ser muito criativo. E isso me travava, e eu buscava ser mais criativo, e eu tentava, e eu dava a cabeçada, e às vezes conseguia, e às vezes não, e isso enrolava tudo e atrapalhava tudo. Então agora eu te contei por que eu passei por isso, né? Eu te contei que eu passei por isso também, para você entender que ser design não precisa ser criativo. Vamos dar continuidade nesse vídeo aqui, ó. Uma coisa importante, antes da gente dar continuidade, é que quando a gente está começando, a gente olha muito para os lados, a gente olha muito para as pessoas. E uma dica importante para você é que você siga o seu caminho. Para de olhar para os lados. Às vezes você para e pensa, caramba, como que aquela pessoa é boa, como que ela é criativa. Olha, eu acho que eu nunca vou conseguir ser criativo desse jeito. E aquilo ali vai te sabotando. Vai te sabotando, você vai achando que você não consegue, e aí você para. Então para de olhar para o lado, para de seguir essas pessoas que te fazem sentir que você não é bom o suficiente. Olha para o seu caminho, olha para frente, porque assim você vai ter mais nitidez do seu caminho, do que você vai ter que fazer, do que você vai ter que aprender. Foca no seu caminho. Acho que isso era muito importante eu passar aqui para vocês. Gente, e falado isso, né? Como que você vai fazer os seus designs se você não tiver criatividade e nem saber desenhar? Existe uma mágica muito grande que se chama referência. Existe uma mágica gigantescamente gigante para destravar
o seu pensamento, que se chama referência. David, o que é referência? Referência é tudo aquilo que você se espelha para fazer alguma coisa. Referência é algo que você olha e busca informação antes de executar, por exemplo, um projeto. No caso do design, antes de criar uma arte. Isso é referência. E eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo como que você vai conseguir encontrar essas referências que vão te destravar na hora de criar. A referência, ela é uma chave muito grande que você não precisa ser criativo. Você precisa olhar, gostar de alguma coisa, pegar as coisas que você gosta num lugar, no outro e utilizar no seu design. Então a criatividade, ela simplesmente acontece, você não precisa ser naturalmente criativo. Você não precisa ser naturalmente criativo. Então, David, você me falou que você ficou travado, você me falou que isso não deixava você andar, que às vezes você gastava o dia todo num projeto. E como foi que você contornou isso aí? Com referências. Quando eu descobri essa parte de referência, gente, eu lembro que um projeto que eu gastava um dia para executar, eu passei a executar em meio dia de trabalho. Então olha que economia de tempo. Por quê? Porque eu não era mais obrigado a pensar tudo do zero. Igual lá naquele começo que eu achava que eu tinha que pensar tudo do zero, que o designer gráfico era um profissional criativo, e não é. Eu estou falando isso muitas vezes, porque eu quero que isso entre na sua cabeça. Você vai ver o que você precisa fazer para você executar essa profissão sem ser criativo. Então agora eu trouxe para vocês das referências, né? As referências, você procurar pelaquilo que você vai criar e ter como base algumas criações que você acha que se encaixa naquele projeto que você está fazendo. Talvez você esteja fazendo um logotipo para uma empresa, para um bar, por exemplo. Você pode pesquisar por logotipos de bar, para você ter uma ideia, para você ter uma visão. Então ali você separa os que você mais gosta e tem essa base, e tem essa referência. A sua criatividade, quando você vê mais coisas, ela começa a acontecer natural, não precisa ter criatividade. A criatividade, ela acontece durante o processo, quando você busca referências. Quando você busca referências. David, então, para eu ser um designer que não é criativo, eu não sou criativo, mas eu quero ser designer, é só eu buscar referência? Em uma parte, sim. Mas aí vem outra parte que é muito importante, que vamos usar um exemplo que você tem que fazer uma arte para uma data comemorativa. Você vai e busca referência. Você encontrou algo ali que você achou bonito, mas você não sabe fazer algo semelhante àquilo ali. Então aí vem mais um ponto. Você precisa aprender a usar as ferramentas necessárias para fazer aquilo ali. Você precisa dominar a ferramenta. Você não precisa ser criativo, mas você precisa dominar a ferramenta de maneira que, se você olhar, você consiga fazer aquele projeto que você está olhando. Então você entendeu que muitas das vezes não é sobre ser criativo, é sobre você buscar referência e saber se espelhar naquilo ali, usar a ferramenta para fazer algo semelhante àquilo que você gostou. Então, dessa maneira, você consegue andar por um caminho que é mais eficiente, que é mais rápido. Por quê? Porque você não precisa criar do zero. David, mas então você está falando para mim copiar? Não! Referência não é você copiar e fazer igualzinho. É você olhar algumas referências e falar assim, caramba, dessa referência eu gostei do formato da letra. Dessa referência, eu gostei desse objeto que ele colocou. Dessa outra referência aqui, eu gostei das cores. E você unir tudo isso
no seu trabalho que você está executando. Então não é copiar, é você buscar se inspirar. Assim, a sua cabeça não é obrigada a pensar tudo do zero e fica mais fácil todo o projeto criativo. Vocês estão entendendo que não precisa ser criativo para ser designer gráfico? Simplesmente com 2 passos: dominar a ferramenta. 2, buscar referência. Você já destravou dessa parte aí de criatividade? Você já vai conseguir executar bem mais projetos sem ser criativo, só com esses 2 passos. Isso aqui, gente, eu uso até hoje em dia. E quando eu descobri isso aí lá no começo, foi uma destravada muito grande. Por quê? Porque eu não obrigava a minha cabeça a pensar tudo do zero. Eu ia buscar primeiro referências, ia ver o que eu gostava numa coisa, o que eu gostava em outra, pensar dentro daquilo que o cliente estava querendo, unir e fazer a elaboração. Fica mais fácil, você não precisa ser criativo. Você não precisa. Você viu como que é interessante? Você não precisa. E, gente, antes de eu dar continuidade aqui, mais uma vez, se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque eu sei que você está gostando desse conteúdo e que esse conteúdo está sendo eficiente para você. Para agora, clica no botãozinho de se inscrever e vem fazer parte dessa nova comunidade. Vem fazer parte dessa comunidade de designers que vão faturar os seus R$5.000 em 30 dias, trabalhando no conforto de casa. Inclusive, aqui no canal, se você clicar, você vai ver um monte de vídeo interessante que vai te ajudar aí na sua carreira, que vai te ajudar no seu começo. Então, para agora, se inscreve, depois no final vai aparecer vídeo aí para você clicar. E agora, falado isso, né, a gente pode ir para a próxima parte desse vídeo aqui. Então vocês viram que referência e aprender a usar a ferramenta vai te destravar, você não vai precisar mais ser criativo? Você só vai precisar ver projetos e falar assim: caramba, eu gostei disso aqui nisso, caramba, eu gostei disso nesse outro projeto. E unir aquilo ali que você gostou no seu projeto. Não precisa ter criatividade, não precisa ser criativo, tá? Gente, então agora que eu expliquei para vocês, eu preciso ir para a próxima parte de exemplos de como fazer isso. Gente, para a parte de aprender a ferramenta, isso aí é com você, tá? Eu vou te ajudar com a parte agora, né, das referências, tá? Das referências. Então vamos lá. Primeiro, sites para referência, né? Eu vou te indicar dois, e você vai falar assim: caramba, o segundo é muito óbvio, mas ele funciona. O primeiro deles, que não é tão óbvio assim, que inclusive tem uma plataforma de dados muito interessante, com muita coisa grátis, que você pode baixar e modificar, por exemplo, para você vender para um cliente, para você incluir no seu trabalho algumas composições. O nome desse site é Freepik, com K, tá? Freepik. Esse site, ele te entrega, inclusive, muitas coisas relacionadas aí a design. Ele te entrega a arte, às vezes, pronta. É só você pegar, baixar e editar algumas coisinhas. Então, olha como que isso é eficiente para você. E ali, o que você vai fazer quando você for buscar a referência? Você vai lá no campo de pesquisa e digita o que você está buscando. Vai aparecer muita referência para você se espelhar. Vai aparecer muita referência para você, tá? O segundo site, gente, todo mundo já conhece, o Google. Só que eu tenho que falar isso aqui para você, para que fique nítido, para que você consiga perceber que não é coisa complicada, é que às vezes é coisa que você não tem conhecimento. Assim como lá no passado eu não tinha. Eu achava que tudo tinha que ser criado daqui. E não, você pode buscar essas referências até no Google. Digita, por exemplo, você está querendo fazer uma arte para social media de Natal, mas você não está sabendo o que fazer. Vai lá no Google Imagens e digita arte social media Natal. Vai aparecer um tanto de referência para você. E a sua cabeça vai começar a andar, a sua mentalidade
vai destravar a sua criatividade, vai passar a ver coisas ali que pode ser incluso no seu projeto e você vai ser mais eficiente. Agora, da parte, gente, do programa, essa é com vocês. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer projetos aí para vocês saberem como executar. Inclusive, tem uma coisa muito legal vindo para vocês aí, que eu vou falar agora mesmo, tá? Então, gente, é muito importante para que você entenda, tá? Porque eu, quando pegava um trabalho, eu pensava que tinha que criar tudo do zero, porque aquele cliente estava me pagando, que eu não poderia usar nada de outro lugar. E aqui eu gostaria que você pensasse, você lembra quando você estava lá na escola? Que aí tinha que fazer o dever, mas você não fez, né? Você não fez esse dever, e aí você ia pedir o caderno emprestado para alguém, para algum colega, e aí ele falava assim, ó, eu te empresto, mas você não faz igualzinho não. Essa é a mesma coisa com o design. Você vai pegar ideias, vai juntar uma coisa de uma coisa da outra e vai fazer do seu jeito um pouco diferente. Tenha a sua consciência tranquila. Você não está entregando para o seu cliente algo igualzinho de outra pessoa. E as coisas, pode ter coisa parecida sim. Olha quantas telas tem parecidas, por exemplo. Quantas televisões, quantos celulares tem parecidos. Uma coisa muito negativa da comunidade de design, que muitos profissionais às vezes falam, né? É que tudo tem que ser exclusivo. Não tem não, gente. Não tem não. O seu trabalho, ele precisa ser eficiente pro seu cliente. Ele precisa resolver o problema do seu cliente. O seu cliente gostou, tá muito bom. Tá 100%, tá servindo para ele, você cumpriu o seu objetivo. Só que é como eu disse para vocês, você não vai copiar, você vai buscar referências. Então, dessa maneira, seu trabalho vai ser mais eficiente, tá? Seu trabalho vai ser mais eficiente dessa maneira aqui. Gente, e agora eu compartilhei esse conhecimento aqui com vocês, né? Eu queria dizer, gente, que essa semana vai começar uma nova série aqui no nosso canal. Que vai se chamar Vem Trabalhar Comigo. Vocês vão ver eu executando projetos de clientes. Clientes que já me contrataram, que eu estou executando o trabalho para eles. Vocês vão ver como que eu executo esse trabalho. Isso aqui é mão na massa. Esse é muito legal porque vai ser na prática mesmo. Você vai me ver criando, você vai me ver entregando o trabalho para o cliente, tudo isso. Então vem aí, gente, mais uma série do nosso canal. Vem trabalhar comigo. Mas essa eu não vou te dar mais detalhes. Você vai voltar aqui na próxima quinta-feira às 11 horas. O vídeo vai estar aqui no canal, esperando por você. Agora vai aparecer alguns vídeos em algum lugar aqui. Eu acho que aparece um daqui, outro daqui. Clique em algum aí que melhor te agrada e vai assistir mais um vídeo que vai potencializar, porque o meu objetivo é cumprir. Vocês viram que eu falei para vocês que não precisava saber desenho, e eu mostrei para você que realmente não precisa, e mostrei para você que você não precisa ser criativo, né, para trabalhar como designer gráfico. Te mostrei como que você pode enfrentar isso aí, né, e de uma maneira eficiente, que vai te permitir ser mais rápido no seu trabalho. E quando você é mais rápido no seu trabalho, conforme vai entrando nos trabalhos e você é mais eficiente, você vai passar a faturar os seus R$5.000 em 30 dias trabalhando no conforto da sua casa. Então o objetivo ele foi cumprido aqui. Você vai escolher os vídeos que estão aparecendo aí e vai assistir o próximo. Não se esqueça, estou te convidando para vir fazer parte dessa nova comunidade aqui. Clica no botãozinho de se inscrever se você está aqui até o final do vídeo. Eu sei que é uma pequena parte, mas eu espero de coração que isso aqui que eu trouxe para você faça a diferença na sua carreira. E é tudo que eu gostaria que alguém falasse para mim lá no meu começo.